Olá, seres sinápticos, tudo bem por aí? Eu sou a Marisa Fortes e está começando mais um Sinapticamente, com ideias inspiradoras de gente do bem que fazem as nossas sinapses se iluminarem. Eu estou aqui com ele, engenheiro civil pela Poli, fez um MBA nos Estados Unidos, tem 2 mestrados e é doutorando em saúde mental na Unifesp. Além de tudo isso, ele é diretor-presidente da ABRE, Associação Brasileira de Amigos e Portadores da Esquizofrenia. Ele lida com esse transtorno há muitos anos e vai nos contar, com uma riqueza de detalhes, como é viver isso do lado de dentro, porque a gente só observa, mas a gente muitas vezes não faz ideia do que essas pessoas vivem. Então ele veio compartilhar a história dele com a gente, que é uma história muito linda. José Alberto Orsi, muito prazer em te ver aqui. Obrigado. Muito obrigada por despender seu agradeço. tempo para estar conosco, para compartilhar a sua história, que é uma história inspiradora. Quando eu te vi lá no Progesc, no Hospital das Clínicas, no IPQ, eu falei, eu preciso trazer esse cara aqui. As pessoas precisam conhecer a história dele. Então eu gostaria que você me contasse sobre a sua trajetória, sobre como é conviver aí com a esquizofrenia. Eu não acho uma coisa fácil, né? Porque, inclusive, tem o estigma, né, da doença. E eu tive um fator, que eu tive um contato com a esquizofrenia muito precocemente, porque meu pai tinha esquizofrenia. Então, eu já comecei minha vida praticamente com meu pai manicomizado. Durante muitos anos da minha vida, eu presenciei meu pai em crise. E foi dito, né, para minha mãe que os filhos dela, no caso eu e minha irmã, estariam, de certa forma, protegidos, que não iriam desenvolver a doença, não haveriam problemas maiores. E meu pai faleceu quando eu tinha 15 anos, num acidente. E, no fim das contas, o resumo da ópera é que eu acabei, aos 26 anos, tendo o primeiro surto psicótico. E minha irmã teve um surto há 11 anos, na faixa dos mais de 40 anos. Que é raro, né? Aos muito 46 anos, é muito raro que tenha eclodido, né? É muito raro, e eu até digo, né, que no fato, uma das coisas que causa o desenvolvimento da doença, né, são os disparadores, né, fatores estressores, né? Os estressores ambientais. Ambientais, mesmo o uso de maconha na idade mais jovem, de 15 a 16 anos, uso de drogas, mas especialmente o estresse, né? E como minha irmã e eu, nós fomos criados num ambiente muito protegido, eu acho que minha irmã ficou mais encapsulada durante muitos anos, décadas, eu diria, né? Sob o efeito de proteção mesmo, né? De ter enfrentar um mundão. Entendi. No meu caso, eu tive um contato com esse estresse do mundo depois de estar trabalhando com engenharia. Você me contou, só voltando um pouquinho, a gente estava conversando e você falou que não é fácil, né? Que fica uma coisa meio romantizada, tal, mas que a vida não é fácil. Não. Quer matar um leão por dia? Como é que você falou? A gente fala, né, que as pessoas dizem, né, que no caso, a gente ter uma esquizofrenia, um transtorno mental grave, é matar um leão por dia. E eu sempre brinco, a gente não mata o leão. O leão está sempre presente, a gente amansa um leão por dia. Ele não morre. Não morre. E com isso você quer dizer que, na verdade, é uma condição que não tem... Infelizmente, por mais que a gente queira dourar a pílula, queira dizer que não dá para romantizar. Né? Como o Mente Brilhante, que é um filme paradigmático, né? Ele mostra a realidade mesmo, muito verdadeira, que de fato, uma vez que você tem um transtorno grave, como a esquizofrenia, um episódio psicótico, só 13% das pessoas nunca mais vão desenvolver um segundo surto. Vão sair imunes. Mas fazia 20 anos que você não tinha uma Exato. crise. Então você pensou, passei já dessa. Exato. E justamente porque eu tive meu último surto, por isso que eu digo amansar um leão por dia, porque meu último surto foi poucos meses atrás. Uhum. E meu penúltimo surto tinha sido mais de 20 anos, em 2001. E eu achava que estava imune, né? Mas como é que foi, então, essa história? Daí você foi lá, fez a faculdade de engenharia. Escuta, você entrou na Poli, não é qualquer um que entra lá, hein? Na verdade, eu estudei, antes da Poli, eu tive um grande privilégio de estudar no Colégio Dante Alighieri, com bolsa. Maravilhoso. Então, eu consegui ter uma formação escolar, né, muito forte, sempre tive os melhores alunos da turma, né, e consegui estudar um cursinho pré-vestibular muito bom também, com bolsa, etapa. Então, eu consegui passar na primeira leva, né, não era nem minha primeira opção, engenharia civil, mas passei na primeira leva, no primeiro contato, sei praticamente fazendo muito poucas aulas do cursinho, inclusive, porque não era muito assíduo nas aulas do cursinho. E a Poli era uma faculdade muito dura, uma faculdade muito exigente.
E durante o período todo da escola, antes eu não tinha tanta melancolia, porque era um colégio muito paternalista, onde a família, né, italiana, né, praticamente confundia com a minha família biológica, né? Aham. Você se sentia em casa. Praticamente em casa, porque inclusive professores e funcionários do colégio eram da época da minha mãe, inclusive, do meu pai, que estudaram no colégio. O seu Marino, né, que era a pessoa que tocava o sinal, o seu Lino. Ai, manda um abraço pra essa galera, os que estão vivos, né? Infelizmente já se foram, né? Já desencarnaram, mas enfim, a gente estão na memória, estão presentes na nossa memória. Então, no colégio, eu não tive nenhum episódio grave, a não ser uns sintomas assim, de melancolia. Minha mãe sempre se preocupou muito com a condição mental, dando psicoterapia para mim, muito jovem mesmo. Em função do seu pai, né? Porque seu pai tinha esquizofrenia. Então, tanto minha irmã como eu tivemos auxílio psicológico, psicoterapêutico, em tenra idade. Com 12 anos eu já fazia ludoterapia, né? Depois parti para um psiquiatra da linha rogeriana. Gente, mas sua mãe muito inteligente, né? Adelaide, como ela chama? Adelaide Santa Lúcia Dona Orsi. Maria Adelaide, que está aqui presente, a mulher é uma potência, porque ela já pensou, bom, o pai das crianças tem esquizofrenia. Há uma possibilidade, talvez, não sei, você me contou que não falaram para ela que não ia rolar isso. Quando minha mãe casou com meu pai, sem que ela soubesse que meu pai tinha esse transtorno, né? A família dele escondeu isso da minha mãe. E quando ele teve o primeiro surto e minha mãe foi procurar os médicos, o médico da família revelou para minha mãe que meu pai tinha um diagnóstico. E ela, mais que correndo, foi falar com os sogros, né? E contar para os sogros. Nossa, vocês não estão sabendo, o Benito, ele tem um transtorno mental grave, esquizofrenia. E aí que eles revelaram, não, já sabemos, ele não é a primeira vez que é internado. E até meu avô materno até aventou a hipótese de anular o casamento, mas minha mãe falou, não, eu amo esse homem, eu já tenho 2 filhos com ele. Guerreira, né? E vamos batalhar, vamos levar essa dificuldade juntos. E minha mãe esteve ao lado do meu pai até o desencarne dele, até a morte dele. Que você tinha 15 anos. Tinha 15 anos quando ele morreu. Ele morreu, infelizmente, em um acidente trágico, né? Foi atropelado por um ônibus. Oh, meu Deus. A meia quadra da nossa casa. Mas, assim, foi uma morte muito súbita. E eu lembro que eu não cheguei a sentir muita dor na morte dele, porque, infelizmente, eu já nutria pelo meu pai um sentimento de perda muito grande. Ele foi institucionalizado? Bastante, manicomizado, praticamente a vida inteira dele, pela minha memória do meu pai internado, impregnado, em crise, em surto. Então, eu não tinha meu pai como um herói, como eu vejo hoje, como meu pai como um herói. Entendi. Hoje meu pai, eu vejo pelas dificuldades da época, na época da psiquiatria, né, tão rudimentar, inclusive medicamentosa mesmo, não havia os medicamentos maravilhosos que existem hoje, toda a tecnologia humanizada mesmo da reforma psiquiátrica brasileira, né? Mas aí na Poli, você conseguia tirar notas boas? Porque lá ninguém consegue tirar notão, não. Bom, eu vou dizer que minhas primeiras bombas ocorreram na Poli. Minhas primeiras reprovações. E era um fato novo para mim. Durante todo o período de faculdade, eu pensei em abandonar o curso. É mesmo? Exatamente, porque eu gostava muito de arte. Eu desenhava muito bem, ganhei prêmios, inclusive, né? Fazia Pan-Americana de Arte. Ai, que incrível. Fui criado no ambiente de Walt Disney, meus avós paternos me davam revistinhas do Walt Disney, né? Então eu fui criado num ambiente muito lúdico, muito bonito, muito romântico. Por isso você falou que era protegido, Exato. né? Porque foi uma infância muito protegida. Muito protegida, porque minha avós mãe... amorosos. Exato. Fui criado pelos meus avós maternos, minha mãe trabalhava para sustentar a família. Mas era um ambiente de muito amor, né? Um ambiente de muito compartilhamento, muito afago, né? Muita massa italiana. Muita massa, muita pasta. Todo domingo as portas da nossa casa eram delícia. abertas para a família, meus primos, tios, parentes. E engraçado que, da minha parte do meu pai, eu não conheci nenhum parente do meu pai. Porque ele era filho único, filho de filho único e neto de filho único, e a família dele praticamente não existia. Acabou. Não existia a família do meu pai. Então a única coisa que eu descobri depois de muitos anos é que ele tinha uma tia, né, que é a irmã da mãe dele, que depois eu fui conhecer, depois de muitos anos que ele tinha morrido. Entendi. Eu fui conhecer e conversar com ele. Mas aí então na Poli foi isso, você foi indo, queria abandonar, não abandonou e se formou finalmente. Eu tinha essa divisão, né, com a coisa da arte, né, e o curso da Poli era muito exigente, eu não me encontrava profissionalmente a nível de fazer estágios, eu praticamente fiz o curso inteiro da Poli sem fazer estágio acadêmico e profissional, e
estranhamente, consegui me formar em 5 anos, por incrível que pareça, que é um Nossa. fato muito raro na faculdade. Normalmente são 6 ou 7, O pessoal faz em 6 ou 7 anos. Mas como eu consegui superar o ambiente politécnico, no caso, a dificuldade? Eu fiz uma semana de arte no último ano de faculdade. Organizei um grande evento Não acredito. que até hoje é realizado e tem impacto na USP mesmo. Um evento que está na 35ª edição, eu acredito, né? Foi em 89, virei diretor de Grêmio Politécnico, diretor de assuntos de estágio de pós-graduação. E aquela semana de arte foi tão forte e eu congreguei tantas pessoas que aquilo foi um anestésico, porque compensatório do estresse que eu passava na engenharia. Gente, você fala muito bem. Eu tô encantada com você. Muito Mas obrigado. e aí você não tinha tido ainda nenhuma crise? Ainda não. Tive algumas... Vou dizer que nada, eu tive alguns episódios de pânico. Ah, ok. Tive uma crise de pânico no colégio, lembro perfeitamente bem, e um episódio de pânico na época da faculdade. Mas logo que eu me formei, e foi uma formatura bastante difícil, porque eu estava pendurado em algumas disciplinas, foi ofertado um cargo de gerência de obra, gerência e fiscalização de obra para um amigo de colégio, na verdade. Não era nem de faculdade, era maquinzista. Então, eu não cheguei a passar o estresse de procurar emprego e ter dificuldade de arranjar emprego. Logo Entendi. em seguida que eu me formei na Poli, eu já estava empregado numa grande empresa e passei 5 anos trabalhando também num conforto, porque a pessoa que era meu chefe direto era meu amigo pessoal do colégio. Nossa, você teve vários anjos no caminho, né? Exatamente. Olha como é. E que, na verdade, foi uma coisa boa e ruim ao mesmo tempo. Porque ruim pelo seguinte, bom porque eu tinha o conforto de ter pessoas da minha confiança e amigos sempre do meu lado, mas ruim porque eu não estava enfrentando um mundão verdadeiro lá fora, um mundão que não tem almoço grátis. Você continuou protegido, Continuei né? protegido. Depois. E o que aconteceu? Em 94, e aí mistura-se com alguns episódios mediúnicos também, porque eu comecei a procurar um instituto chamado Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Comecei a trabalhar com viagens astrais e mediunidade. E isso, na verdade, para uma pessoa que tem uma fragilidade psíquica, é muito perigoso. Não recomendo pessoas que têm antecedentes ou que têm uma fragilidade ou um diagnóstico mexer com mediunidade, porque são 2 canais que são separados, né? Como Chico Xavier prova, é possível ter mediunidade, ter uma vida sem transtorno mental. Sim, existe sim. sim. Agora, infelizmente, você cai no risco de achar que o transtorno são fenômenos mediúnicos, quando na verdade o transtorno mental é uma doença. Porque se mistura, ainda mais na Exatamente. esquizofrenia, em que você tem os delírios. Os delírios você alucinatórios, os delírios psicotórios de autorreferência. Você acha que isso pode ter ajudado a criar a crise? A Sim, abrir porque o quadro? na verdade, meu surto ele começou exatamente numa atividade muito pontual, na verdade. Foi aqui no Brasil? Foi no Brasil, eu estava no Rio de Janeiro, fazendo um trabalho bioenergético com um grande médium brasileiro, que trabalhou, colega de Chico Xavier, o professor Valdo Vieira. O Valdo, claro. Isso, e aí num exercício bioenergético eu comecei a ter uma crise de pânico e comecei a chorar sem parar. Isso foi em setembro de 94, meados de setembro, não lembro exatamente o dia. E foi exatamente o dia que foi inaugurado o meu período psicótico, onde abriu as portas da minha Foi a esquizofrenia. partir disso, então. E foi agravado pelo momento onde eu estava sendo transferido para um outro empreendimento, porque eu fiquei 5 anos trabalhando na engenharia, num único empreendimento que é o Robocop, aqui em São Paulo, que é um prédio de alto padrão. Acredito, eu sei, é Eu super fiquei- famoso. Um prédio famoso, eu trabalhava com a nata da engenharia brasileira e estava super protegido. E aí nós éramos contratados pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil e eles estavam nos realocando para a reforma do Shopping Center em Santo André, o antigo MAP em ABC. E aí eu ia ter que assumir funções muito específicas e que iam me exigir de mim uma certa independência que eu não tinha nesse ambiente Entendi. protegido. Entendi. E aí eu pirei. Eu simplesmente, com essa questão psíquica, mediúnica, que eu achava que era coisa mediúnica, e essa coisa do mundo se abrindo, eu tinha toda uma estrutura pronta. Tinha uma noiva, tinha uma casa, tinha um carro. Você era noivo? Tinha noiva naquela época, tinha uma noiva. E era uma noiva que era uma pessoa que eu praticamente construí ela. Porque eu sempre tive muita vontade, quando eu era jovem, de namorar uma arquiteta. E como eu conheci minha noiva? Porque ela era minha modelo de pintura.
Eu Entendi. desenhava ela. E quando eu descobri que ela tinha um curso trancado na USP, na arquitetura, eu falei, não, você vai voltar a estudar na USP. Eu quero que você volte a estudar em arquitetura. E aí Você deu força pra ela. e ela me Que deu força legal. também porque alimentou meu sonho romântico de namorar uma arquiteta. Entendi. E Mas quando aconteceu aquilo, como é que fez, assim? Você foi no médico? então, O Valdo aí ali no Rio conteve a tua o crise? Valdo, ele na verdade não chegou ele apenas percebeu que havia uma coisa errada aí comigo, mas ele não entrou no mérito. Entendi. Inclusive, eu até tive acesso a uma palestra de uma pessoa do Instituto. O Valdo já faleceu tem alguns anos, Sim. né? Uma pessoa que tem um transtorno mental e que diz que o Valdo chegou a diagnosticar esse transtorno. Não especificamente, mas dizendo você precisa procurar um psiquiatra. No meu caso, o Valdo ele se calou, ele não falou nada. Ele apenas falou em termos gerais, que haviam pessoas que haviam trabalhado com energias negativas no passado, mas não deu o caminho das pedras. Bom, mas aí você foi atrás, né? Imagina. Exatamente. Mas quando você, mesmo tendo um antecedente do meu pai, que tinha um transtorno mental grave, que era esquizofrenia, eu nunca imaginei, nem minha mãe, nem minha família imaginou que eu pudesse, de alguma forma, estar tendo um prenúncio de uma esquizofrenia, um surto esquizofrênico. Mas hoje pra você isso é mais claro. Até Sim, como bastante presidente da claro. ABRE, você Sim. estudou bastante sobre o assunto. Sim, e vi também casos semelhantes ao meu, porque quando acontece com você está muito sozinho, você não tem um fator comparativo para entender, você acha que aquilo é muito específico. Você acha, não, tem câmeras me filmando, a televisão fala comigo, você escuta vozes, você tem... Foi assim que aconteceu no primeiro? Totalmente, Mente Brilhante. Quem eu recomendo para entender uma crise É psicótica, baita filme. assiste Mente Brilhante. E a forma como ele lidou com isso, porque ele era brilhante. Sim, Né? O John Nash, é John isso? Nash, exatamente. E ele Prêmio Nobel. conseguiu, tipo, ganhar um prêmio Nobel, né? Ele deu conta daquilo que ele Agora, sentia. o filme ele romantiza também. Hollywood tem as licenças é. poéticas de Hollywood, porque o prêmio Nobel, o que deu o prêmio Nobel para o John Nash não foi o trabalho pós-crise, foi pré-crise. Ele já tinha desenvolvido a teoria dos jogos. E ele, na verdade, perde a primeira esposa e vem se casar novamente, e o filho dele desenvolve a esquizofrenia Ah, também. eu não sabia disso. Coisas que não são mencionadas, porque a pessoa que fundou a Abre, que é a Cecília Cruz Vilares, a Cissa, conheceu o John Nash pessoalmente na Espanha. Uau. Então a nossa fundadora chegou a conhecer o John Nash. Olha que coisa bacana. Bacanérrimo. Então a gente tem que contar. E isso é uma coisa que, na verdade, até pensando em termos espirituais, espiritualistas, a gente tem, assim, eu vejo a minha responsabilidade hoje, enquanto presidente de ONG, representando tantas pessoas no sentido do caminho do recovery, que é onde eu trabalho hoje no meu doutorado, né? Aí eu vou Que- querer falar disso, do recovery. Mas vamos voltar um pouquinho. Você chegou a trabalhar na Microsoft. Trabalhei mas na como Microsoft. assim? Quer dizer, daí você foi para os Estados Unidos. Depois que eu tive o primeiro surto, eu passei vários meses indo de psiquiatras em psiquiatras, tentando um diagnóstico e uma abordagem medicamentosa que me tirasse do surto. Não houve um diagnóstico fechado. Mesmo porque o primeiro surto, geralmente, não se fecha um diagnóstico, dificilmente, né? Tá. Tem que haver condições muito, muito fechadas, né? Tem que ser um diagnóstico muito Demora, evidente. pelo DSM, inclusive, né, pelo CID, demoram-se alguns meses, com fatores bem específicos, né? Ah. E os psiquiatras, o mesmo um dos psiquiatras que me atendeu, que é o meu chefe acadêmico, inclusive, na Escola Paulista, o Jair Mari. Ah, eu é? tenho um Manda um grande abraço carinho. pra ele na sua câmera. Professor Jair, um grande abraço, É. querido Jair Mari, Jair de Jesus Mari. Eu passei por ele, né? Foi até minha psiquiatra, me passou pro preceptor dela, e ele não chegou a dar um diagnóstico para mim. Ele apenas falou para mim: Zé, você tem uma condição onde você vai ter que fazer uso de medicação controlada pro resto da vida. Eu falei: mas é verdade, professor Jair, na época, meu psiquiatra. E ele falou assim: infelizmente, algumas realidades na vida você tem que encarar isso. E eu não aceitei isso. Ele falou bem, hein? E ele não deu um diagnóstico, mas ele falou que a questão medicamentosa era uma questão fechada para mim, que eu ia ter que fazer uso de medicação por causa da vida. E você não aceitou. E eu parei a medicação. Então, por que as pessoas param a medicação? Não só na esquizofrenia, mas na bipolaridade a gente vê isso também. Porque elas melhoram. E quando o que aconteceu comigo? Eu achava que meu problema psíquico não era um problema exatamente mental, ou um transtorno mental. Eu achava que era uma insatisfação profissional. Porque eu devo confessar que eu não era feliz no meu trabalho.
Eu queria Um trabalhar... artista, cara. Exatamente. Eu trabalhava em obra, trabalhava com pessoas sofrendo, uma desigualdade social muito forte. E eu queria trabalhar com urbanização, com urbanismo, com planeamento urbano, patrimônio histórico, beleza, arte, criado no Dante A Alighieri. sua alma era assim. Minha alma era de Aham, artista. aham. Então eu não aceitava aquilo, e aquilo me doía, me machucava muito. Né? Minha bisavó paterna tinha uma casa importadora. Eu fui criar, mesmo com uma dificuldade financeira, os objetos da minha casa são objetos de arte, quadros, objetos de porcelana, prata. Então eu fui criado como quase um pequeno palácio, né? E eu transmiti isso e criado no mundo de Walt Disney na infância, né? Então, Sim. acreditando no final feliz, né? Sempre no final feliz. E quando o médico falou isso, Para mim, essa história não tinha um final feliz. O que acontece? Eu tirei uma licença médica do meu trabalho. E naquela época eu comecei a engordar muito também. Comecei a engordar em questão de 2 ou 3 meses, engordei 20 quilos. E comecei a frequentar um hospital dia. E os sintomas de psicóticos se arrefeceram, né? E aí um dos médicos, quando eu vi, já era maio de 95, já tinha mais de 6 meses disso que eu estava praticamente afastado, ele falou assim, e eu já estava estável, né, sem crise, eu falei, bom, eu acho que dá para suspender a medicação. Na verdade, a medicação foi suspensa não tanto pelo fato de eu querer, mas na verdade o próprio médico que me atendeu, que eu não vou revelar o nome, claro. mas ele mesmo suspendeu pelo fato de eu estar engordando demais e estar estável, e era o primeiro surto. Mas o que acontece? Eu falei assim, bom, eu vou fazer uma pequena loucura. Eu vou fazer uma viagem, como eu estava em licença médica, eu falei, eu vou fazer uma viagem, eu tinha um fundo de garantia, eventualmente eu podia levantar nesse ínterim, tinha uma poupança, né, do que eu tinha guardado, vou para os Estados Unidos estudar inglês, como um subterfúgio, porque eu não conseguia me enxergar voltando para o meu trabalho. Entendi. Depois de um surto tão grave. Foi um jeito que você achou ali de sair uma via alternativa. Uma via alternativa. E minha Aham. noiva falava, Zé, você tem que voltar para, vamos casar, vamos assumir seu emprego. E eu falei, mas eu não quero assumir esse emprego e tocar uma obra no shopping center. Então eu queria fugir daquela realidade. E nessa época eu acabei indo para o Mississippi, indo para uma cidadezinha muito simpática, chamada Hattiesburg, que tinha uma universidade e um centro de línguas muito bom nos Estados Unidos, um dos melhores centros de línguas. E sem medicação. Sem medicação nenhuma. E muito feliz, muito realizado, porque estava realizando um sonho. Eu sempre quis estudar fora do país. E a noiva ficou. E a noiva ficou esperando. Mas o que acontece? Durante o período que eu fiz os meses, eu consegui a proficiência, todos os níveis de proficiência, né? E aí o Banco Nacional, ele começou a ofertar uma espécie de um concurso que quem entrasse no MBA de Stanford, quem conseguisse passar no vestibular, no Processo seletivo de Stanford, eles pagariam o tuition, né, pagariam a taxa, que não é bastante cara, e teriam um emprego garantido como trainee, como contratado no fim do programa, que seria de 2 anos, no caso. E esse concurso, esse programa de incentivo, era dado para pouquíssimos alunos do ITA, da Poli, da GV e acho que da FEA USP, se não me engano. E eu comecei a me preparar para enfrentar os processos seletivos de Stanford, para ver se eu conseguia uma vaga. Gente, isso é história de filme. Nossa, José Alberto. Pois é. E aí? Aí eu falei, para não perder a viagem, eu vou fazer o processo seletivo de Mississippi também. Why not? Por Não é que não, verdade? né? Ah, Vamos fazer os dois. tô aqui mesmo. Eu não passei em Stanford, mas fui aprovado no Mississippi, e com bolsa. Aí, o que acontece? Eu falei, nossa, agora eu tô dentro de um projeto de vida totalmente diferente do que eu tinha. Manda vir a noiva e vambora. E minha noiva não conseguiu visto para ir para os Estados Unidos. E, resumo da ópera, o noivado acabou, o relacionamento acabou. Se bem que hoje ela está uma pessoa muito bem realizada, caso eu sei, falando hoje, eu tenho certeza que teria sido uma coisa ruim o nosso casamento, porque depois eu vinha ter várias crises depois, eu tive no total 6 crises psicóticas graves, a última, como eu disse, no começo desse ano, e 6 crises com várias internações, e cada crise é uma terra arrasada. E durante o período americano, eu tive 2 surtos psicóticos, que me fizeram parar, inclusive, o mestrado, o MBA. Eu fiz o MBA com bolsa, faltando 2 meses para me formar no MBA, eu tive um surto psicótico. Porque você estava sem a medicação. Estava sem a medicação. Talvez a medicação podia ter te ajudado. Mas havia fatores estressores também muito sérios. Lá na vida. Sim, que eu tinha me desentendido com uma professora de marketing, havia uma questão persecutória também real, não era só de ilusória. E, de certa forma, o fato de eu surtar até me garantiu a formatura do MBA. Jura? Porque a professora acabou dando uma nota que eu estava precisando, né?
E ela tinha uma diferença comigo, eu não sei exatamente o motivo, né? E eu estava refazendo a disciplina dela e eu estava indo com muita dificuldade a disciplina de marketing, né? E eu acredito que uma questão psíquica do consciente, subconsciente, o inconsciente, num determinado momento eu surto, achando que eu sou Adão bíblico, né? E nesse momento eu sou internado, eu saio inclusive nu pelo condomínio, pulo na piscina. E assim, para quem tá do lado de dentro, você realmente acreditava naquilo tudo, né? Acreditava Porque as pessoas têm plenamente. dificuldade de entender, mas é isso, né? Era uma realidade tão certa quanto agora. Sim, inclusive meu livro, essa história que é de Mississippi, de eu achar que eu era Adão, foi lançado em um livro, inclusive, foi um livro que eu nem me recordo o nome, mas de superações de casos de esquizofrenia, do Leonardo Maranhão, Olha, que é um psiquiatra. E minha história de superação ela é colocada na última. São 5 histórias de superação. Minha história é a última história. E eles começam o conto da minha história começando pela história do Mississippi, enquanto eu me considero sendo o Adão bíblico, que é repovoar e ressignificar a vida na Terra. imagina. Mas nesse momento que eu tenho que interromper o mestrado, o MBA, e que eu estou levado a Miami, de Mississippi para Miami, com minha irmã morava em Miami nessa época, eu passo por um médico, um psiquiatra, né? E ele fala com Zé, pão com manteiga, você tem um transtorno psíquico, e esse transtorno é o esquizoafetivo. Olha E só. você não vai se formar, você não vai terminar o MBA, você não vai trabalhar, você não vai conseguir trabalhar, você não vai conseguir ser operacional, você não vai ser funcional, você vai ter que ser tutelado o resto da sua vida. Olha o capacitismo aí. E você vai ter que fazer uso de medicação pro resto da vida e Ferrou. ferrou. E aí o que acontece? Eu volto pro Brasil com mestrado inconcluso. E começa um tratamento psiquiátrico com aquela médica que me tratava no primeiro surto psicótico, que tinha me levado para o professor, que de certa forma havia dito um diagnóstico semelhante, mas não tão catastrófico. Ele apenas havia dito que eu teria que fazer uso de medicação o resto da vida. Não falou nada em questão de eu não poder trabalhar, estudar, ter família. Não chegou nesse mérito, nunca me colocou a impossibilidade de ser uma pessoa próxima do normal. E ela começou a reduzir a medicação e eu acabei ficando só com lítio. E eu falei assim, bom, agora chegou, depois de 6 meses, né, no Brasil, eu falei assim, chegou o momento de eu retornar ao Mississippi e finalizar o que eu comecei. Terminar o mestrado. Com estabilizador de humor. Então não tinha antipsicótico. Tinha só o lítio. Mas o que acontece? Mesmo esse estabilizador, porque eu era esquizoafetivo, né? E mesmo a psiquiatra tinha dúvidas com relação desse quadro psíquico. Vamos só deixar claro, né, que o esquizoafetivo é a bipolaridade em conjunto com a esquizofrenia, é isso? Muitos psiquiatras... Ou é um transtorno... Antigamente não havia essa diferenciação do esquizoafetivo, do esquizofrenia, e mesmo as esquizofrenias são muito únicas também. Entendi. Mas a gente acaba, por uma questão prática, classificando F20, F25, Tá bom, entendi. as esquizofrenias. Agora, o esquizoafetivo é aquela esquizofrenia que tem um viés de humor, de bipolaridade. Ele tem as duas coisas. Olha como bipolar, olha como pessoa com esquizofrenia, olha como esquizofrênico, com delírios alucinatórios, enfim. E aí eu volto pro Mississippi e o que eu faço? Como eu disse, o canto da sereia, né? Eu paro de tomar medicação. Porque você estava super bem. Eu estava super bem, eufórico, né? E um dos sinais do esquizoafetivo típico é mania, é euforia. Eu me formo, termino o MBA. Na força da hipomania lá. Sou totalmente hiperativo. Vou para a Flórida, começo a procurar emprego e sou contratado pela Microsoft. Gente, isso é muito doido. Olha que incrível. Cruzo o país de carro, de sul a leste, de sudeste a leste. Cruzo os Estados Unidos inteiro. Se você pegar o Miami, na verdade eu não estava em Miami, eu estava em São Pittsburgh. Se você pegar São Pittsburgh e Seattle, que é Redmond, você praticamente cruza de uma diagonal dos Estados Unidos. Fiz isso de carro. E a entrevista lá na Microsoft você estava brilhando, né? Pois é, achando que tinha ganhado o mundo, né? Falei, você é colega do Bill Gates, estava esperando o Bill Gates, porque disse que o Bill Gates anda nas ruas, como um cidadão comum, né? Uhum. E eu estava escravo. Quando é que eu vou conhecer o meu novo chefe, né? Bill Gates. Uhum. Bom, mal sabia eu que o terceiro surto, estava se avizinhando. E foi durante um processo psicótico que eu acabei me desvinculando da Microsoft. Quase um pedido de demissão mesmo, porque eu comecei a surtar. E fui internado novamente, terceira internação. Lá nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos. Aí minha irmã novamente, né, ajudou. Me ajudou. E eu acabo retornando definitivamente para o Brasil.
e acabo sendo institucionalizado, isso já é no 2000, na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. O primeiro diagnóstico que eu tive na Santa Casa Foi no CAISM, Foi no não? CAISM, exatamente, no Ah, Centro ok. de Atenção Integrada à Saúde Mental, Lá é excelente, que é não? muito bom, que é referência em São Paulo, Referência. no Eu Brasil trabalhei lá um também. pedaço, um pouco. E o que acontece? Eles me diagnosticam como bipolar. E o medicamento que eu acabo tomando foi só para sem ter o antipsicótico que trabalharia Estabilizava o só o humor. humor. E em 2001 eu tenho o quarto surto, né? Em 2000 eu tenho um surto. E aí o que acontece? É fechado definitivamente aquele diagnóstico do médico de Miami que eu tinha, né, que é esquizoafetivo. E acerta essa medicação que eu tomo hoje. Um antipsicótico, um regulador de humor e um antidepressivo, que eu tomo até hoje, isso, inclusive. Que super Que funciona super pra funciona. E eu passei, de certa forma, o período achando que o médico de Miami tinha, de certa forma, razão. Ele de fato estava certo, porque eu estava sem emprego, estava sem trabalho, sem perspectiva. Apesar de ter concluído o MBA, não tinha nenhuma perspectiva na minha vida. Só que o que acontece? Em 2013 eu conheço a ABRE, recém-fundada a Associação Brasileira de Familiares, Amigos e Pessoas com Esquizofrenia. E faço carreira na ABRE. Você foi recebido lá de braços abertos, E aí porque você é conheço super meus... inteligente, tinha Não, muito a contribuir lá, eu imagino. começo como voluntário, o grande Jorge Cândido de Assis, que me recebe de mãos abertas, pessoa com esquizofrenia, como eu, outras tantas pessoas com esquizofrenia, começam a reconhecer a minha tribo, meus pares, as pessoas que têm o mesmo tipo de dificuldade. Eu vi que, nossa, a mesma história se repete com outras pessoas. Então eu não sou Jesus Cristo, né? Como dizem, né? Os três Cristos, tem até um filme, né? Aquela pessoa, aquele síndrome, né? Você acha que você é Cristo, passei por isso. Achei que era Adão também, achei que, enfim... E aí, com você tendo outras histórias do seu lado, você acaba se fortalecendo e sentindo que você não está sozinho mais no mundo. E a Cecília Cruz Vilares, Hilton Vargas, Helene Vieira, Thiago Simas, toda a diretoria da ABF, de familiares, pessoas que conhecem a fundo a doença, profissionais da Escola Paulista de Medicina, que a ABRE é parceira, inclusive no PROESC. Então eu comecei novamente a ter um ambiente protegido. E durante 15 anos eu passo um período de reconstrução, que culmina no retorno à academia em 2016. Tem uma coisa assim que, por exemplo, você tem um autoconhecimento invejável, né? Você já sabe dos ciclos, de como que você é psiquicamente. Então, tem uma coisa assim que você começa a perceber algo se avizinhando? Tipo, começa a escutar, ou começa a ver uns vultos, assim, ou é de uma vez? Como é que é? Não dá. Infelizmente, eu sempre brinco, é o canto da sereia. Eu tava falando para você que, por exemplo, Ulisses, né, quando vai para Ítaca, sabendo que ele não ia conseguir resistir ao canto da sereia, ele fala assim, me amarre no mastro, porque o medicamento é a amarra, para ele evitar de se jogar, né, Entendi. ao mar e ser devorado pelas sereias. No caso da esquizofrenia, mesmo com medicamento, você não está imune e blindado para novas crises. Foi o que aconteceu em janeiro. Foi o que aconteceu em janeiro. E o processo, ele se repete. O canto da sereia, você começa a entrar num vórtice de processo alucinatório, visual, auditivo, psíquico, materializar coisas, ver coisas na televisão, na internet, em livros físicos. Mas aí é o momento de aumentar a medicação ou não adianta? Mas não dá tempo. Não dá tempo. É muito rápido. Isso é chamado de pródromos. Uhum. Geralmente o pródromo é 1 ou 2 semanas. No meu caso, pode ser que outras pessoas demorem mais. Mas o pródromo geralmente é o pré-surto. No meu caso, os pródromos no meu caso específico, todos os pródromos duraram alguns dias. Com esses 2, 3, 4 dias, no máximo uma semana, eu já estou em surto pleno. E esse ano, o surto pleno aconteceu no dia 25 de janeiro. Só que, por que eu acho que esse surto foi mais grave do que os outros? Primeiro, porque fazia 21 anos que eu não tinha um surto grave, fazia 21 anos que eu não tinha uma internação, e pela primeira vez eu fiquei inconsciente, fiz coisas que não me recordava de ter feito. Nunca tinha visto isso antes? Eu sempre tive o surto, me recordando, tendo autonomia nas minhas atitudes. E por uma questão muito, que eu considero de privilégio, eu não sou uma pessoa agressiva. Então, quando eu senti que eu estava entrando em surto, a única coisa que eu pude fazer foi assim, relaxar, me entregar. E diz minha mãe que eu falei para ela, eu preciso ser internado. Olha que consciência. E eu não me lembro disso, mas minha irmã reporta também.
né? E minha irmã também tem esquizofrenia, no caso, né? E elas reportam que eu pedi para ser internado. E é uma coisa que eu não tive essa lucidez, e de fato eu precisava mesmo, porque eu estava botando em risco a minha própria vida, né? No sentido de eu moro num andar, né? Podia pular eu vou para, né? E aí eu passei esse período meio de 2 dias, mais ou menos, absolutamente Fora do ar. fora do ar. E quando eu acordo, já estou dentro de uma ambulância e depois flashes num hospital, numa clínica. E quando eu vejo, eu estou numa cama. E aí o processo de você sair desse momento de psicose grave, surto pleno, no meu caso, nesse período, demorou 3 semanas. Que demorou Que é um bastante tempo. sentimento, assim, De de muita tristeza, solidão, de muita solidão. solidão. Muito medo. Porque eu tinha certeza que eu ia ser agredido. É uma agressão não só física, mas é uma agressão espiritual. Achar que você vai ter uma morte dolorosa, Uhum. quase que ser, como eu diria, torturado mesmo, uma morte sob tortura, e que nem a sua alma vai poder escapar do inferno, que você vai ser estragado pela sua alma no inferno. Ou seja, é uma coisa muito forte. Muito forte. E todas as pessoas que relatam surto psicótico grave relatam uma experiência semelhante. De mediunidade, de demônios. Tem uma coisa um pouco religiosa nesse... Sim, um viés religioso muito forte. Então é por isso que eu digo que uma pessoa que tem um viés, uma possibilidade ou um surto, primeiro, tem que evitar drogas, especialmente a maconha, que, né, que são Então, disparadores. a maconha é um... Comprovadamente, a o maconha... Dr. Valentim Gentil fala sobre Sim. isso. Há controvérsias entre as pessoas, mas os ensaios clínicos mostram... Os jovens falam, imagina, o que Não. tem? Mas isso daí é um Infelizmente, perigo. não existe... A maconha, ela é vista até como droga social, como sendo menos agressiva do que a nicotina, mas infelizmente não é o fato. O fato é que a droga, a maconha, especialmente a maconha de hoje, que é turbinada, né? Ela causa dano para um jovem de 15, 16, 17 anos que tem uma predisposição psíquica, genética de desenvolver uma esquizofrenia. Se ele tiver essa predisposição, o uso da maconha, mesmo que em caráter recreativo, vai fazer... É perigoso. Pode, e aí é para sempre. Uma vez que você... A dificuldade de você ter um surto único, como eu falei, é 13%. A possibilidade de você sair ileso de um surto. E eu, na verdade, a estatística diz que 43% das pessoas com esquizofrenia têm um surto crônico, debilitante, incapacitante, a lá médico de Miami, que me disse que eu não teria condição. Mas veja, depois que ele falou isso, ele fez 2 mestrados. Consegui Porque a fazer gente parou a linha do tempo nesse momento Em em 2016. que... Né? E o que acontece? Qual foi o fator estressor desse momento, desse último surto? Porque eu estava às vésperas de fazer um sanduíche na Inglaterra. Eu ia fazer um sanduíche na Inglaterra. Com o teu doutorado já. No meu doutorado já. Que é sobre o recovery. O Recovery College. Tá. Que é justamente a possibilidade... O Recovery College é uma menina dos olhos. Vamos falar disso? Sim, podemos falar de coisa claro. boa? Então vamos. Falar coisas que são mais positivas. Porque durante muitas semanas, eu fiquei 7 semanas internado, eu fiquei com muito medo. Você ficou onde? Eu fiquei numa clínica. Aham. E pela primeira vez, se bem que o primeiro surto no Mississippi também foi numa clínica. Quase uma clínica, na verdade. Mas eu acho que existem coisas bonitas que podem ser ditas e aprendidas. E no meu caso, quando eu achei que estava tudo perdido, eu percebi, depois de alguns meses, que tudo, né? Existe sim a bomba atômica, existe terra arrasada, como esse surto não foi exceção. Foram 6 surtos, 6 internações graves, mas eu consegui me reconstruir. E isso é o significado de superação e recovery. Porque é sempre possível uma nova possibilidade. Qual que é a sua pergunta de pesquisa do doutorado? Na verdade, é a implementação e testagem no Recovery College em São Paulo, Nossa. que é chamado Escola de Superação e Cidadania. Então a gente vai implementar isso e testar um Recovery College na cidade de São Paulo, o primeiro do Brasil e o primeiro da América Latina. Gente, você é muito genial, né, José Obrigado. Alberto? Caraca, isso e é a gente muito já legal. conseguiu a adesão de pessoas de outras universidades, especialmente São João del Rei e Federal de Santa Catarina, que somos co-orientadores. Então como é que é isso? É um lugar que as pessoas vão... O Recovery College nada mais é do que dar a possibilidade, o protagonismo, o pertencimento, o empoderamento e uma condição cidadã das pessoas com transtorno mental grave, não só esquizofrenia, mas qualquer tipo de transtorno mental grave, que elas possam ser alocadas como instrutores desse college ou dessa escola. Então, por exemplo, eu tenho ao longo da minha vida muitas experiências acadêmicas e profissionais onde eu posso lecionar algumas disciplinas,
Por né? exemplo? Por exemplo, no meu caso, o que eu quero dar no Recovery College é insights e criatividade. Ensinar criatividade para as pessoas. Tem tudo a ver com a arte, né? Tem Que tudo a ver você com arte. ama. E a ciência também é muito criativa, da ciência. Mesmo estando no mestrado e num doutorado, numa escola médica, eu usei muito da criatividade para construir os meus artigos científicos. Né? Porque o pensamento criativo, eu acho que é o que nos leva próximos de Deus. É a centelha divina, é a criação. E que é também a arte também. Então, eu acho que a centelha divina da pessoa que tem o transtorno mental grave é justamente poder superar e ter a possibilidade de contar a sua história de superação e inspirar no modelo role-playing a outras pessoas que podem. Não, se essa pessoa conseguiu, eu também posso. Porque eu também me inserei em outras pessoas. E posso fazer um pitaco? Claro. Não é que esse cara conseguiu porque ele é café com leite, porque lá na Unifesp, onde ele faz o doutorado, ele é tratado como qualquer doutorando. Sim. Não é verdade? Então, eles são duros com você. Não é Bastante, que bastante. qualquer coisinha ali vai passar. Não. Tem que ser de acordo com Sim. o que a ciência preconiza. Sim. Isso, inclusive, é uma coisa assim que até às vezes me dá estresse, mas graças a Deus eu tenho anjos da guarda nesse ambiente protegido. Então, infelizmente, esse ambiente protegido, para uma pessoa que tem transtorno mental grave como a esquizofrenia, infelizmente ou felizmente, ele tem que estar presente. Então, hoje, o meu ambiente protegido, em primeiro lugar, eu acabei tendo minha mãe como uma pessoa que, no caso, me defende e me guarda, e no último caso, foi a pessoa que me guiou e me possibilitou ser o que eu sou hoje. E na faculdade, eu consegui, pela minha característica de personalidade, eu tenho muitos amigos. Você é muito sociável, né? Eu sou muito franco, eu sou muito genuíno, eu sou muito pleno, eu sou muito sincero, eu sou muito aberto, eu procuro ser muito humano, porque eu herdei isso da minha família italiana, essa coisa do, né? Eu tô achando que você não fala muito com a mão, né? Eu sou a pessoa, eu tô segurando aqui. Eu falo com a mão, sim. Você fala? Bastante. E o que acontece? Então, quem que é teu orientador do meu doutorado? Orientador é o professor Arigadelha, que é muito próximo do professor Aurélio Elkes, inclusive. Ele e o Rodrigo Vamos Bressan. dar um abraço pra eles, Claro. Um beijo pra eles. Ari, professor Elkes e o Rodrigo Bressan. O Rodrigo Bressan também. Então, são os preceptores que fizeram o ProESC ser o que é hoje, inclusive. Uhum. Inclusive, um dos fundadores do ProESC foi o Dr. Ichiro Shirakawa, né? Um grande médico também. E o Ari é brabo, porque os orientadores, ele é bastante são sério. bravos. Ele é uma pessoa bastante séria e eu sei que eu estou em boas mãos. Porque hoje ele é um dos expoentes da psiquiatria brasileira, um dos grandes neurocientistas brasileiros. Eu participei do Brain o ano passado, né, como palestrante, e esse ano eu acabei cancelando minha participação em função do surto. Eu cancelei muitas participações em congressos, em eventos, por causa do surto, por causa do pânico, né, que ficou com pânico residual. Nossa, então você precisa ser um cara muito resiliente e saber lidar muito com a frustração. Isso. Né? Porque não é fácil. Você tá fácil. num caminho de... Imagina, gente, não é qualquer um que vai falar no Brain, não, tá? Eu tinha 2 mesas no Brain. Olha isso. E uma era com o Mike Slade, que é a maior autoridade do mundo em Recovery College, que eu conheci o ano passado quando eu fui para Nottingham. E eu ia fazer uma mesa com ele, e eu tive que abrir mão disso porque não me considero em condições psíquicas de estar ali. E ia fazer uma outra mesa falando sobre recovery, junto com o Leonardo Palmeira, que é o expoente também da psiquiatria no Rio de Janeiro. E no fim tive que fechar minha participação. Mas não vai faltar oportunidade, né? Eu imagino. Não vão. São coisas que acontecem na vida. Eu acho que na vida você tocou uma palavra que é chave: resiliência. E no transtorno mental, a gente tem que cair, se levantar, bater poeira e seguir em frente. Não tem essa. Claro que às vezes é mais duro. No caso, eu tenho minha mãe, que é uma pessoa forte, que me ajuda. E eu tenho que me preparar para o dia que ela não estiver mais aqui. E quando eu vou ter que cuidar da minha irmã também. Então, eu sei que hoje eu tenho que construir uma estrutura que, infelizmente, hoje eu ainda não tenho. Esse ambiente protegido, né, da minha família, né? Então, hoje o meu maior estresse é justamente esse. Fazer um doutorado, me considerar apto a enfrentar o mercado profissional de consultoria em saúde mental. Você está em que momento do doutorado? Eu estou bem no meio do doutorado. No meio. Você já qualificou? Não qualifiquei porque eu tive que trancar o doutorado. Eu acabei trancando. E não foi nenhum... Como você vê que as coisas... Eu sinto que eu tenho um anjo da guarda muito forte. Porque todo momento, toda a crise que eu tive, todo o surto psicótico, foram 6 no total, eu tinha que dar uma parada. De algum motivo eu tinha que... Foi uma imposição da minha vida que falou, não, agora você tem que parar para fazer no pit stop.
Entendi. Então, se eu tivesse ido para Inglaterra, não teria dado ruim. Não teria sido E eu bom. entendo, porque você não tem perdas cognitivas, né? Que são Tenho, sim. comuns na Memória, esquizofrenia. um pouco de memória. Cognição de concentração. Eu acredito que o que eu consigo... Você funciona bem. É porque eu treino bastante, eu ensaio quando eu vou fazer uma entrevista, às vezes eu faço simulação mental. Eu tenho um exercício mental à noite, muitas vezes antes de dormir, eu fico simulando um diálogo interno. Possíveis perguntas que alguém pode me fazer e possíveis respostas. Então é como se fosse jogar um jogo de futebol, onde você tem jogadas ensaiadas. Então eu uso essa técnica das jogadas ensaiadas do futebol para numa entrevista. Tá estressante pra você Não, estar aqui? aqui não. É porque eu sou muito legal, vai. Bastante. Eu deixo você à vontade, ela vão ter, não é? Eu acho que eu falo demais, viu? Você acha? Eu não tô achando eu tô hipnotizada, eu tô adorando isso. Porque um podcast normalmente tem uma conversa, mas eu acho que uma pessoa como você que traz tanto conteúdo, pra mim é incrível te ouvir falar e ficar só pontuando algumas coisas muito... Eu tenho um assunto para muitas horas de conversação e minhas aulas de recovery, né, que é a superação de saúde mental, elas geralmente passam do limite, né, e eu tenho que reduzir, mas eu me sinto tão apaixonado pelo tema. E Joseph Campbell, que escreveu O Poder do Mito, ele fala, encontre uma coisa laborativa que você se apaixone, porque assim você nunca terá que trabalhar. nem um só dia da sua vida você Nem- trabalhará. nunca. É o que aconteceu comigo com a psicologia, né? Quando eu era jornalista era muito estresse também, eu me E quando sentia eu mal. engenheiro, exatamente. Pois é, e aí a gente tem a coragem de dar o salto e mudar a vida. Pensar fora da caixinha. Pois Porque as pessoas têm é. medo hoje. Quantas pessoas estão indo para as drogas para compensar uma frustração ou uma pressão e não pode largar porque já tem uma família para sustentar, tem bocas, filhos, comprometimentos de financiamentos, de casa, de carro. Então, eu sinto que, de certa forma, a vida me preservou solteiro, sem filhos, numa condição única, acadêmica, diretor de uma ONG, com experiência vivida, tendo morado fora do país, conhecendo muitas pessoas que têm o transtorno que eu tenho e outros transtornos familiares. Então, hoje, a minha missão, e indo para o lado mais espiritualista, é justamente essa. Eu tenho, não só a Semana de Arte, foi um ambiente que resguardou e resgatou muitas pessoas na Poli, que em outra instância estariam sofrendo, e a Semana de Arte foi um ambiente que criou uma empatia, lubrificou mesmo. Grandes engenheiros se formaram pela Poli, participando da Semana de Arte. Você costuma ir ainda? Ainda tem contato Sério? com o Grêmio ainda. E aí você vai, sempre que... Porque é uma vez por ano que tem Sim, isso, até anualmente, hoje. Até hoje. Eles, inclusive, falaram que esse ano eles queriam me entrevistar, queriam fazer que eu desse uma palestra. E eu ainda dou uma certa consultoria para a turma do Grêmio. De vez em quando eu vou para o Grêmio, dou uns pitacos, né? Forneço material, fotografias antigas, né? E é um prazer, porque eu sei que a Poli, né, os politécnicos sempre foram considerados nerds, né, pessoas antissociais, e hoje o ambiente politécnico mudou muito, né? Hoje o politécnico ele é visto de uma forma mais humana. E o manifesto da Semana de Arte, ele faz uma ode ao caráter humano da engenharia, que tem que servir ao homem, não à tecnologia, né, não à técnica. E, infelizmente, a cidade de São Paulo é uma cidade autofágica, né? Que vem se destruindo, vem perdendo a sua memória. Então, por exemplo, tem pessoas, nem indo para o lado da política, mas indo um pouquinho para o lado da política, tem um professor da FAO, que eu tenho muita admiração, que é o professor Nabil Bonduque, né? Que eu tenho uma verdadeira paixão por ele, pela paixão que ele tem pela cidade de São Paulo. E eu tinha essa paixão através de um professor que deu aula para mim na pós-graduação, quando eu comecei na Poli, tentando uma pós-graduação na Poli, que não deu certo. A primeira tentativa de mestrado foi na Poli, não deu certo. Ah, é? É. Por quê? Eu era muito jovem, estava trabalhando já em engenharia, não deu para conciliar. E também eu me desentendi com o meu orientador, meu potencial orientador. Entendi. E eu tive aula com o professor Figueiredo Ferraz, que foi prefeito de São Paulo. Então eu sinto hoje que eu tenho uma certa dívida com essas pessoas todas. Com a minha família, com meus ancestrais, com meus antepassados, com meus pares presentes, com as pessoas que têm sofrimento mental, com os familiares que olham em mim e se inspiram comigo na minha história. Eu te vejo como uma espécie de embaixador da possibilidade de uma pessoa com um transtorno mental grave ter vida. Sabe assim? É porque aí a gente entra naquela história do capacitismo, né? Que é de a gente achar que vocês não podem nada, não pode amar, não pode trabalhar. E na verdade você é a antítese disso. Na verdade eu não sou o único, viu? Eu podia citar muitas pessoas da Abre que estão fazendo coisas até mais, eu diria,
sofisticada do que eu estou fazendo. Tem uma pessoa que casou, escreveu um livro, já era formado em administração e fez psicanálise, virou e está fazendo pós-graduação em Olha psicanálise. que coisa incrível. Ele gravou um vídeo junto com a mãe dele. Na verdade, a mãe que, que fez a gravação do vídeo, Dona Neuzi, Murilo Freitas Ribeiro, ele me deu a honra de prefaciar o livro dele, né? Às vezes as pessoas me convidam para prefaciar livros, né? E o vídeo dele viralizou no Facebook. Você não acha que essas pessoas precisam gravar e mostrar essas histórias? Precisam. Porque aí a gente muda a realidade. Claro que a gente sabe que existem histórias e histórias, né? Agora, é sempre impossível, Chico Xavier já falava, é impossível começar um novo livro, começar do começo um novo livro, mas é sempre possível escrever um novo fim. Então, quando a gente imagina que a vida humana, o potencial, ele é tão infinito, Deus é tão presente, porque eu firmemente sou uma pessoa convicta, eu tenho uma formação cristã e tenho uma formação religiosa, espiritualista, onde eu plenamente acredito na vida após a morte. Você acredita nisso? Plenamente, sem nenhuma dúvida. Apesar de estudar muitos livros de filosofia da mente, de linguística. Talvez isso explique por que certas pessoas vêm com certas missões que passam por um transtorno como esse, por exemplo. Existe alguma coisa no meu passado que me fez ter que passar por esse processo. Ou talvez alguma coisa no seu futuro. No meu futuro. Adiantamento de evolução. Sim. Né? Porque a gente tem as provas, a gente tem as expiações, mas também temos as provas que nos colocam numa posição de evoluir muito rapidamente numa existência só. Sim. Né? Que seria isso, ultrapassar esses precalços, mostrar para a humanidade que é possível, né? Uma pessoa com esquizofrenia produzir ainda ser um membro útil da sociedade. Eu fui entrevistado uma vez por um jornalista, que eu não vou me recordar o nome dele agora, de uma rádio, e ele falou, você é o John Nash brasileiro, não sei o que e tal. Eu falei, não, menos, né? Mas assim, eu acho que tem muito John Nash no mundo. É que esses John Nash não são divulgados. Por quê, em primeiro lugar? Porque ninguém gosta de se autodeclarar esquizofrênico. Então eu gostaria de falar com vocês sobre o estigma. O estigma é muito forte. Por exemplo, as palavras, né? Eu acho que pessoa com esquizofrenia é um termo melhor do que esquizofrênico, por exemplo. Eu usei propositalmente a palavra esquizofrênico. Eu sei. Porque eu sei que quando você fala esquizofrênico... A gente tem uma colega de Curitiba, a Sara Nicolelli. William Bonner, ele uma vez usou inadequadamente um termo de esquizofrenia, não me recordo exatamente, numa reportagem, hoje aconteceu um fato esquizofrênico, assim. E ela imediatamente, através da AME, Associação Humana de Mães, escreveu uma carta de repúdio. Um desagravo. Ele imediatamente, no dia seguinte, em cadeia nacional, dedicou mais de 5 minutos do programa do Jornal Nacional, se retratando. Maravilhoso, E foi entrevistado justamente a Sara, com o filho, Conheço. O professor Ari Gadelha, como médico, e a Vera Gomes, que é da Abre, que também é youtuber agora, está fazendo mentoria. Então, eu acho assim que a gente precisa usar esses meios de comunicação de massa, né, que englobam e afetam, de certa forma, o grande público, porque, infelizmente, a doença mental e o transtorno mental só dá ibope quando alguém mata alguém. Ele tem um transtorno porque psicótico. O estigma faz parte disso também. A pessoa com esquizofrenia é vista como violenta, assassina. Infelizmente. Isso não é real. É claro, às vezes acontece, porque dentro de um surto é possível, ou de uma crise, né? Porque surto também diz que não é uma palavra muito boa. De uma crise é possível que aconteça. Sim. Geralmente, eu acho assim que você pode achar que você tem, primeiro, uma personalidade mais agressiva ou menos agressiva. E eu sou uma pessoa, no meu caso, muito dócil, muito pouco... não consigo imaginar agredindo alguém. Então, não existe nenhuma hipótese num período de surto que eu venha passar, ou crise que eu venha passar, né? Vamos dizer que a crise é um episódio maior, que engloba vários surtos, né? E o surto é uma coisa mais pontual. Eu não vejo em nenhum momento agredindo alguém, pelo contrário. E o fato é que a maioria das pessoas que têm esquizofrenia, elas são muito mais agredidas do que agridem. Sim. E quando acontece um fato de agressão ou de violência, elas geralmente estão num quadro alucinatório achando que estão sendo ameaçadas de morte. E elas reagem. Então é uma reação, não é uma ação. Exatamente. Então, e aí o estigma vem... Você quer ver, por exemplo, uma coisa que me deixa muito chateada? Lá no HC, a gente faz parte dentro do Progesc um contato muito íntimo com a eletroconvulsoterapia, é inevitável. Sim. Os veículos de mídia ainda, hoje,
usam a palavra eletrochoque. Sim. Gente, pelo amor de Deus. Quando você fala em eletrochoque, você está remetendo a uma época, né, que foi uma época rudimentar da psiquiatria. Sim, sim. Então, eu quero até deixar claro isso, a eletroconvulsoterapia, eu não canso de dizer, é um subterfúgio muito eficiente para certos casos e tem uma indicação. Sim. Na verdade, existem algumas pessoas da luta antimanicomial que eu respeito e até convivo com essas pessoas, né? Que defendem a reforma psiquiátrica, fim de manicômios. A gente também defende fim de manicômios, fim dos asilos, né? Fim dos depósitos humanos, como o Barbacena, né? E tantos outros aqui que a gente nem conhece. Sim. Mas a gente sabe que, acima de tudo, na ABRE, nós defendemos a boa prática médico e psiquiátrica. E se a boa prática médico-psiquiátrica ou terapêutica exige uma inserção ou uso pontual de um ECT no momento específico do tratamento, Exato. por que não usar esse subterfúgio? No meu caso, o uso do medicamento, de um antipsicótico, de um antidepressivo, que eu mesmo pedi para o meu médico para voltar ao antidepressivo, e o estabilizador de humor, por que não usar? Se você tem uma dor de cabeça, uma náusea, uma diabetes, uma hipertensão, você não faz uso por causa da vida de um medicamento e você vai prescindir... Pressão. Uma pressão, né? Hipertensão, você vai prescindir do medicamento. Então, nós temos primeiro que encarar que os medicamentos, claro que existem, dá lucro, vivemos num capitalismo, né, liberalismo, mas existem conquistas de fato, onde o psiquiatra, se tiver de fato bem intencionado, e eu acredito que a maioria dos psiquiatras querem acertar, mesmo o psiquiatra de Miami, não acredito que ele tenha falado o que falou para mim de má fé. É que dentro da conjuntura dele, de pacientes que ele tratou ao longo da carreira dele, e da formação mesmo médica que ele teve na faculdade, ele não conseguiu enxergar e ver casos de pessoas com esquizofrenia que tiveram uma história de recovery, de superação. E eu acho que ali, sabe, Zé Alberto, até porque você era um cara de outro país, eu acho que ele quis pintar com tintas fortes para você poder tomar uma providência. Sim. Sabe assim, eu acho que ele quis falar, bom, deixa eu mandar real para esse cara aqui, para ele ir para a família dele para resolver. Se eu deixar ele solto por aí, como é que vai fazer? Sim. Então, eu acho que realmente não deve ter sido uma má intenção. Não, aliás, minha irmã me levou num médico que era uma bam em Miami, que era caríssimo, nossa. Ai, jura? Me drenou todo... Eu acho que era $400 a consulta, e eu ia uma vez por semana na consulta dele. Mas eu externei para ele. Eu falei para ele a minha preocupação. E ele falou assim, é pão com manteiga, Zé. Você vai tomar essa medicação, você vai melhorar e em 2 meses você está liberado. E foi o que aconteceu. Então, sabia o que estava falando. Sabia o que estava falando. Agora, tecnicamente, ele estava certo. Agora, ele teve, como você mesmo pontuou, ele tinha uma visão capacitícia, uma visão de fato, uma profecia que, infelizmente, a maioria dos psiquiatras do mundo, mesmo em países avançados, onde o recovery, nos Estados Unidos, Inglaterra, Reino Unido, Europa, mesmo onde o recovery é visto já como orientação da OMS, inclusive, né? É mesmo. Como boa prática, né? No sentido de... Tem que ser... A gente sabe que, infelizmente, mesmo no ambiente acadêmico, ainda não existe uma aula de recovery. Né? Eu vivo pedindo para o meu orientador a oportunidade de poder dar uma aula para os estudantes de medicina. Ia ser maravilhoso para os residentes, né? Como a gente deu aqui no ProES, que a gente dá, às vezes, uma aula, eu dou uma aula semestral no ProES. Sobre recovery. Sobre a ABRE / recovery, né? Porque hoje não tem como falar sobre ABRE sem falar sobre recovery. Uhum. E no Progesc, né? Que é quando a gente foi conheceu... Sobre recovery. Foi sobre recovery, basicamente. É. Porque o que a ABRE faz hoje? Acolhimento, que é a base do recovery. Você, quando tem uma pessoa em sofrimento mental grave, você só pode, no primeiro momento, acolher. No segundo momento, a narrativa dessa pessoa, a comunidade fala. Ou seja, a pessoa contar essa história em um processo catártico, de que ela está contando essa história, ela ressignifica. Depois, a potência artística, Laboratório de Criação Casa Azul, a Nízia Silveira, eu ia falar dela. Uhum. Né? E agora o Recovery College, que é o cereja do bolo, ou seja, as pessoas agora começam a dar aula, dando a partir do próprio protagonismo. E eu tenho já qualificado no Recovery College do Brasil 12 pessoas com experiência vivida, esquizofrenia, que podem dar aula. Tem Olha 12 que disciplinas. maravilha. 12 disciplinas. Agora, escuta, a gente está chegando ao fim. E agora? Como é que é a tua vida? Assim, quando que você retoma as coisas do doutorado? Como é que é o futuro? Tecnicamente falando, eu volto ao curso, ao programa em fevereiro. Aí eu volto a receber a bolsa da FAPESP também, que eu parei de receber a bolsa. E, inclusive, isso está me dando até um aprendizado, né?
de viver com pouco dinheiro também, que eu tinha uma bolsa boa. Que não é fácil. Aham. E outra preocupação, de fato, é fazer um doutorado não que seja meia boca, um doutorado que eu seja... que honre o protagonismo, porque o primeiro doutorado nessa área, nunca se fez nada nesse sentido no mundo. É um doutorado único no mundo, o primeiro no mundo, um doutorado do Recovery College. Implementando o primeiro do Brasil, em São Paulo, que agora vai ter São João del Rei e Florianópolis, junto com a gente. Eu consegui convencer pessoas dessas 3 universidades, a Federal de São Paulo, a Federal de Santa Catarina e a Federal de São João del Rei. Já estamos trabalhando em Universidade de Cruzeiro para fazer. E o meu co-orientador de Federal de Santa Catarina, que é o professor Walter Oliveira, já lançou a bola. Quando nós fizermos o Bienal, né, o Encontro Catarinense Fundamental, lançar o Recovery College no encontro. Nossa, vai ser E top, eu quero hein? também render homenagem ao meu outro orientador, que aliás é o meu grande orientador mesmo, de fato, que é o professor Mário César Rezende, que não só é um grande orientador, que é a pessoa com quem eu me reúno semanalmente, é um grande amigo e um grande companheiro de jornada espiritual. Bom, vamos deixar aqui nosso abraço a todas essas pessoas esses anjos, né, que Tantos entraram na anjos. sua vida e que puderam aí te ajudar. Eu vou te fazer um pedido agora. Claro. Eu gostaria que você olhasse para aquela câmera, que é a sua câmera, e que você deixasse uma mensagem para aquelas pessoas que, por exemplo, acabaram de saber que tem esquizofrenia ou que tem um familiar com esquizofrenia. Aquelas pessoas que precisam de uma palavra de incentivo, de apoio, de alguém que viveu isso na pele e tem dado conta desse desafio. Olha, a tarefa não é fácil. A tarefa, existem perdas e cada jornada é única. Porém, uma coisa que nunca se deve perder é a esperança realista. E é sempre possível se levantar. Eu tive 6 quedas graves e me levantei 6 vezes. Conheço casos de pessoas que tiveram mais quedas, mais comprometimento, estão de pé, fazendo coisas mais incríveis do que eu faço, inclusive. Não dá nem para nominar, seria injusto nominar essas pessoas. Então, o primeiro momento é, caso você não tenha um transtorno, procure um médico, procure um psiquiatra, procure um terapeuta. Siga a orientação de uma pessoa qualificada para isso. A parte religiosa ajuda, sim, espiritual ajuda, porém não deve ser confundido o que é da área médica, o que é da área psiquiátrica, o que é da área da espiritualidade. Então, uma coisa, outra coisa. E procure associações como a Abre e outras tantas, onde vocês vão conhecer outros casos, experiências bem-sucedidas, ou não tão bem-sucedidas assim, mas que podem, de alguma forma, servir de alento. Porque a gente vive um processo e a gente não tem controle das coisas. Muitas vezes eu posso dizer, eu estou bem hoje e amanhã não está tão bem assim. Perder minha mãe num acidente, como meu pai faleceu num acidente, e eu me desorganizar, mas isso não vai invalidar o que eu fiz no passado. E a vida é assim, a vida é simplesmente aqui agora, talvez com significado, sim, que eu acredito que tem um significado, tem uma proposta, e que vale a pena ser vivida, independentemente das consequências e daquilo que a gente sabe que só no momento do desencarne final a gente vai ter a história contada no epílogo. E acredito, na minha concepção espiritualista, que a história não acaba por aqui. A gente continua a jornada ad infinito, pela eternidade, em busca de um amor divino, né? Uma proteção divina com os nossos companheiros espirituais, né? Enfim. E rumo à perfeição, porque estamos aqui para... uma meta do maior, do mestre maior. É isso, para sermos a imagem e semelhança daquele que é perfeito, não é verdade? Alberto, eu nem sei como começar a te agradecer, né? Agradecer a sua mãe, que é tão querida, que te trouxe aqui. E você ter podido compartilhar essa história maravilhosa, tocante, que é uma ode às possibilidades humanas. Nós humanos somos cheios de possibilidades, de potencialidades. Isso é a cara do Sinapticamente. As suas sinapses brilharam aqui hoje. E eu quero te agradecer por isso. Obrigado. Você é muito gentil. E fico muito feliz de poder contribuir com a tua jornada, que é muito bonita também. Muito bem, então estamos juntos. Muito obrigada. E é isso aí, terminamos mais um Sinapticamente. Muito obrigada pela sua companhia até aqui. Esse foi um programa muito especial. Estou até agora tocada com as maravilhas que a gente ouviu. Então, que bom que você pôde compartilhar isso com a gente. E lembra, cuida de você. Um beijo grande e até a próxima.